A gente sempre fala aqui no IP sobre o excesso de peso em caminhões, situação que representa riscos não só para os caminhoneiros, mas para a vida de todos que passam pelas rodovias federais. A atuação do MPF no Espírito Santo garantiu o início de operação de uma balança de pesagem na BR-101. A cena de caminhões e carretas enfileirados seguindo em direção ao posto de pesagem na BR-101 no município de Viana, no Espírito Santo, foi esperada por quase 10 anos. Estourar um pneu aí, ou uma descida, o cara não conseguir segurar um caminhão, entendeu? Tem tudo isso, né? O cara não coloca a vida só dele de risco, coloca a vida de todo mundo em risco, né? A balança está sendo operada pela Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal que corta o estado do Espírito Santo. A empresa também foi responsável pela construção do posto. A princípio, a pesagem se encontra em fase de teste. Os motoristas flagrados com excesso de peso são parados e, ao invés da multa, eles são orientados a regularizar a quantidade de carga a mais que está sendo transportada. Jefferson passou com o peso acima do permitido e reconheceu os possíveis riscos. O excesso de peso ele danifica o asfalto e com isso gera mais acidente, né? Porque começa a ter declives, né? Ondulações na pista e com isso pode causar acidentes também, né? O início das operações do posto de pesagem aqui em Viana foi uma determinação da Justiça para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, depois de ação civil pública do Ministério Público Federal. Em 2019, mostramos aqui no programa Interesse Público as condições da obra do posto de pesagem que estava parada. Na época, a ANTT se comprometeu a iniciar as operações, mas a promessa não foi cumprida. Diante da omissão da ANTT em levar a funcionamento essa balança, nós judicializamos e mesmo com o acordo judicial que houve, o comprometimento de que a ANTT prestasse satisfação do que ia fazer em relação àquela balança, houve uma excessiva demora no seu funcionamento, acarretando grave risco aos usuários, dado que aquela balança se situa num local estratégico e há uma falha na prestação do serviço, na realização dos deveres da agência reguladora. O início das operações é a esperança do fim dos acidentes graves registrados na BR-101, que foram causados por excesso de peso. Em junho de 2017, no município de Guarapari, uma carreta que transportava um bloco de granito invadiu a contramão e atingiu um ônibus. 2 ambulâncias que vinham atrás também se envolveram no acidente. 23 pessoas morreram. O Estado ele tem um histórico de graves acidentes, muitos deles ocasionados por excesso de peso em caminhões. Essa balança de Viana, ela fica num local em que praticamente cobre toda a BR-101 Sul. A próxima balança depois dela é da divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, então o seu não funcionamento ele deixa o usuário sem requisitos, né, sem condições de segurança que são fundamentais.